Amados, hoje estamos comemorando em todas as nossas igrejas o dia Verbo da Vida de Missões. E o que é o dia Verbo da Vida de Missões? Você assistiu no vídeo, segundo vídeo, agora que minha esposa chamou, que o nosso ministério, ele nasceu através de uma missão. Assim como todas as igrejas nasceram através da missão, né? A igreja que não entende o que é missão, amados, ela está fora da visão bíblica. A igreja que não faz missão, já está sem missão nenhuma. Ela já está fora da missão. Amém? Nós precisamos entender que, de fato, a missão é o eixo que move e impulsiona a igreja, o povo de Deus, o corpo de Jesus na terra. Amém? E a nossa igreja, ela começou com um casal que decidiu obedecer a Deus quando recebeu a mensagem do Senhor: vá para o Brasil e leve a minha palavra para o meu povo. Olha como Deus, ele é cuidadoso. Ele treinou um casal, capacitou um casal para pregar para crente. Não quer dizer que a gente não vá evangelizar nem ganhar os perdidos, não, amados. Mas houve um cuidado. O nosso ministério é estabelecido, é fundamentado na base do ensino. Amém? Nós temos como colunas ou pilares que sustentam o nosso ministério, para você que está chegando agora, saber onde é que você está plantando, né, a sua sementinha, plantando sua família, se plantando também. Nós temos essas colunas como base, né, o ensino da palavra, fundamentado no que está escrito, não no que eu acho, no que tu acha, no que eu penso, no que tu pensa, mas naquilo que está escrito na palavra de Deus, amém? E também nas manifestações do Espírito. Amado, eu fico apaixonado quando vejo o Espírito Santo se movendo. Eu amo quando eu vejo curas acontecendo. E nós precisamos estar livre, desimpedido, para ver essas coisas acontecerem. Amém? E esse casal missionário abençoado veio ao Brasil, primeiro para Campo Mourão, né? É Campo Mourão da cidade, gente? Eu estou aqui no Paraná. É Campos Mourão ou Campo Mourão? Campo Mourão. Primeira cidade que eles vieram, em seguida foram para São Paulo, em seguida receberam a missão de ir para... Tem música tocando? Olha como ficou romântico agora. Em seguida foi para Campina Grande. O Senhor direcionou eles para ir para a cidade de Campina Grande, né? Ao chegar lá, o pastor Bud, né, e americano, e a sua esposa Jane Wright, eu acho que é assim que fala Wright, eles chegaram em Campina Grande e lá o Senhor falou, mostrou para ele que ele deveria plantar ali uma igreja. Amados, começou com um pequeno grupo de 5 pessoas. A gente comemora hoje o tempo que ele chegou no Brasil. O nosso ministério foi estabelecido, nasceu, né, o ministério mesmo, nasceu em 97. Então a gente é bem novinho, não temos nem 30 anos. Mas olha só quantos países a gente já alcançou. Louvado seja Deus, levando a palavra da salvação para os perdidos. Como você viu no vídeo aqui agora, nesse exato momento tem muçulmanos se convertendo, iranianos recebendo a palavra da fé. Tem que ter caba macho, mulher fêmea, para, né, enfrentar o medo, levando sua família para o campo missionário. Amém, amados? E é sobre isso que vamos falar hoje aqui, de acordo com a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Então, em Mateus, por favor, Mateus capítulo 28, 18, a gente vai falar aqui hoje, amados, aquilo que a Bíblia fala. Aquilo que está escrito a respeito de missões, a palavra missão você não vai encontrar na Bíblia, mas você vai ver o ID, você vai ver a missão enviada, o eis que eu te envio, assim como o Pai me enviou, vos envio também. Vamos ver tudo isso aqui agora na palavra de Deus e você vai entender. Eu declaro em nome de Jesus que todos vocês que chegaram hoje aqui, vocês vão sair daqui com sede de fazer aquilo que Deus te criou para ser. Em nome de Jesus. Eu creio e declaro que a sua vida vai ser um reflexo de Jesus. Onde você chegar, você é um espelho, amado. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Amados, você é o espelho de Cristo. A luz que reflete na tua vida não é a tua luz própria não, mas é a luz de Cristo em você. O Espírito Santo. Você precisa exalar o bom aroma, o bom perfume de Cristo, onde você chegar. Você é um revelador e uma reveladora de Cristo na terra. Amém? Aleluia. Eu vou chorar não, vamos embora. Glória a Deus. Mateus capítulo 28. Aqui o nosso Senhor Jesus, após a ressurreição, amados. Olha que coisa linda, maravilhosa. Após a ressurreição, ele chega para os discípulos e ele diz... Jesus se aproximou deles e disse, diga toda. É muito importante que você entenda isso, amados. Toda não é 99,99%, é 100%, é toda. Toda autoridade no céu
e na terra foi-me dada. O nosso Senhor Jesus está dizendo que toda autoridade, tudo que ele precisava para exercer como autoridade, já foi dado a ele. Ele tinha que, agora nessa condição agora de ressuscitado, de ressurreto, após ele passar pela morte vicária, morte de cruz, morte que foi humilhada, exposta na entrada da cidade, né? Ele foi humilhado, chicoteado, torturado, sangrou até a última gota de sangue, morreu, mas ressuscitou. E agora, porque ele vive, nós estamos aqui para representar, levar ele vivo. Não um Jesus histórico, morto, mas sim um Jesus vivo, que ele está vivo hoje. Amém? Aleluia. Então, aqui ele diz, toda autoridade foi me dada. Ah, tem um detalhezinho, quase que eu esqueci, mas espera aí, dei-me licença, mas eu vou colocar um chapéuzinho aqui, em homenagem, né, aos irmãos europeus. Como a gente vai orar por eles, pode rir se quiser. Tá? Como a gente está aqui orando pelos europeus, eu não sei o nome disso aqui, e a gente tentou pesquisar na internet, mas já botaram um monte de nome lá no grupo da igreja, que eu botei minha foto com esse chapéu de manhã. Aí o pessoal, não é isso não, é Uxacanca, sei lá. É um chapéu russo, alguma coisa assim, daqueles... As bandas lá de cima, que é tudo frio, do planeta. Então, amados, voltando aqui. Jesus se aproximou deles e disse, tira uma foto minha assim também depois, Stefano, por favor. Obrigado. Jesus se aproximou dele e disse, toda autoridade no céu e na terra foi me dada. Olha o 19. Portanto, amados, agora é portanto, no entanto, contudo, todavia, por isso, portanto, vão e façam discípulos. Vão e façam discípulos. Aqui é o ide, amado. Amados, Jesus ele perguntou se eles podiam fazer. O que é que ele disse? Vão, façam. Amados, missão, dever da igreja. É um dever meu e seu. É um dever de toda a igreja e de todo cristão. Se a gente não está fazendo missão, o problema não está com Deus, não está com a Bíblia, está em nós. E a gente vai ver hoje aqui as formas de fazer missão, como a gente deve entender, né, o escopo, né, dessa mensagem hoje, do que a gente está falando aqui. Louvado seja Deus. Vão é um comando, é uma ordem. Né? O verbo aqui está no imperativo, o ide aqui. Ele não fala você pode, não, ele diz vá. Vão. Amém? Vão e façam discípulos de todas as nações. Aleluia. Todas as nações. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do... O 20, por favor. Ensinem esses o quê? Agora para pensar. Tudo aquilo que os discípulos de Jesus viveram. Amém? Lembra que Jesus tinha 12 discípulos, no final um traiu, depois elegeram outro para substituir o que traiu, e, né, os 12 discípulos, aquela coisa. Imagina tudo que os discípulos de Jesus viveram. Agora, eu e você, nós somos dos novos discípulos. Olha só o peso, amado. Tudo aquilo que os discípulos, Pedro, João e Tiago, no barquinho. Tudo que eles viveram, amados. Né, com Jesus, vendo o caminhar sobre as águas, as curas começaram a se manifestar. Tudo isso, amado, está disponível. Por quê? Por causa de mim e de você, por causa do teu currículo, da tua capacidade, do teu entendimento bíblico, amados, por causa do Espírito Santo. Por causa do que Jesus fez na cruz. Por causa da salvação. Por causa da graça que está liberada sobre nós. E aqui ele chama agora cada pessoa que entra no corpo de Cristo agora de novos discípulos. Aleluia. Amados, você é um novo discípulo e cada pessoa que você ganha para Cristo se torna também um novo discípulo. Amém? Louvado seja Deus. Então, ensine esses novos discípulos a obedecerem as todas, diga todas. Amados, são todas, tá bom? Todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disto, eu estou com você um dia, depois um dia não? Diga sempre. Jesus disse, eu estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Estou chorando aqui, amados, porque a música que a Helena cantou agora, que vai chegar o grande dia. E quando chegar aquele grande dia, sabe, no domingo passado a gente colocou um vídeo semelhante, não vou botar de novo hoje não, que valeu a pena.
E vai valer a pena. Sabe, mas vai chegar aquele grande dia que a gente vai estar diante do trono do Altíssimo. Todas as nações, todas as tribos, todos os povos, todas as línguas, diante daquela multidão, amados, diante do grande trono, estaremos adorando e louvando a Deus. Eu não sei se você pensa nisso. Amados, tudo que a gente vive hoje aqui é passageiro, amado. Ninguém sabe nem se vai estar vivo amanhã ou daqui a pouco. Ninguém sabe, amado. Eu não sei, amado. Então, às vezes, a gente se planeja tanto para um futuro terreno, tão curto. Sabe, eu quero dizer para você, eu já vi tanta coisa acontecer. A Bíblia fala que Lázaro, Jesus ressuscitou Lázaro, mas quem sabe que depois ele morreu de novo? Eu já vi, amados, pessoas ressuscitarem. Eu já vi o Espírito Santo ressuscitar pessoas diante dos meus olhos. Eu não estou falando do que eu escutei, eu estou falando do que eu presenciei, amados. Mas entenda o que eu estou falando. Às vezes as pessoas estão buscando sinais, mas todos esses sinais são apenas amostras grátis do que vamos viver na eternidade, amados. A nossa vida na eternidade tem que ter um valor muito maior. Os nossos planos naturais são passageiros. Estamos aqui nessa terra como peregrinos e forasteiros. Gastamos tanto tempo focando na nossa vida agora, que a gente esquece que existe uma eternidade inteira para viver. A Bíblia fala, amados, que quando estiver na eternidade, você não vai virar um Gasparzinho, uma Gasparzinha que vai ficar glória, 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 glória. Não, amado, a Bíblia fala sobre uma vida a ser vivida na eternidade. Existe um reino para ser vivido. Sabia que vocês vão trabalhar e viver uma vida comum lá? Lucas fala sobre nós exercermos autoridade. Aquele que foi fiel no pouco será colocado no muito. Olha só, serão líderes de cidades. Existe a nova Jerusalém. Existe uma nova nação, nação santa, onde Jesus governará. Existe o milênio que governará um período aqui na terra ainda antes da nova Jerusalém. Não vou falar de escatologia hoje não, mas está escrito, amado. Se você não conhece, você precisa ler a sua Bíblia. Está lá já. Mas a gente tem que focar naquilo que está para acontecer no depois. No para sempre, que é muito mais importante. Amém? Continuando aqui. Toda autoridade foi dada a Jesus. E agora ele diz, ensinem, né? Vão, façam discípulos. E esses novos discípulos devem obedecer todas as ordens que lhe dei. Oxente, já é 10 para 11 já. O que foi que mexeu no relógio, hein? Meu Deus. Bota aí João, capítulo 20, versículo 21. João 20, 21 diz o seguinte aqui, amados, agora, preste atenção. Mais uma vez ele disse, paz seja com vocês. Assim como, preste atenção, amados, assim como, do mesmo modo, do mesmo jeitinho, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Olha aqui o fundamento da base pelo qual nós precisamos acreditar nas missões. Do mesmo jeito que Deus enviou os discípulos, eu e você, os novos discípulos, precisamos entender a nossa missão. Eu os envio. Então soprou, 22, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Uau! Amados, aqui houve o primeiro nascimento da história da humanidade. Um novo nascimento acontece aqui. Os discípulos foram os primeiros a nascer de novo. Quando Jesus disse, receba o Espírito Santo, ele fala antes, né? É necessário que eu vá para o Pai e vos envie um outro, o Consolador. Ele não falará de si, mas falará do que ouvi de mim. Porque tudo que é do Pai é meu, e é por isso que eu digo que ele ouvirá de mim e eu falarei para vocês. Inclusive revelará coisas futuras que irão acontecer. O Espírito Santo agora, ele vai entrar em ação. A terceira pessoa, mas não na classificação hierárquica, mas Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém? Aleluia. E agora, quem está atuante aqui na terra, estamos no período ou na dispensação do Espírito Santo. Continuando. Assim como o Pai me enviou, vos envio. Então soprou sobre eles e disse, receba o Espírito Santo. Atos 1:8, por favor. E aqui entra num versículo chave que queima meu coração, amados. Atos 1:8. Presta atenção, aqui é um fundamento. Nós vimos agora, né, a ordem de Jesus, e agora vamos ver o poder para cumprir a missão. Aqui ele deu, vocês receberão o quê? Pode falar isso não, amados. Diga, vocês receberão? Poder.
Vocês receberão, por quê? Porque não tinham. Agora, Jesus não já tinha soprado sobre os discípulos, e agora, por que ele está falando isso? Agora a gente tem que entender agora essa segunda atividade, ou a segunda obra do Espírito Santo. Amém? Primeiro é o novo nascimento. Quando você diz sim para Jesus, você se torna casa, morada, templo do Espírito Santo. Acaso não sabeis que és templo, morada do Espírito Santo? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, fala sobre isso. Você é casa, morada, foste comprado com alto preço. E agora ele diz, aqui em Atos, capítulo 1, versículo 8, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descesse, diga, sobre vocês. E serão o quê? Testemunhas, amado. Essa é a tua missão e a minha missão, ser uma testemunha, ser um revelador de Cristo. A Bíblia, olha só, para muitas pessoas a Bíblia vai ser a tua vida. Para muitas pessoas, onde você chegar, você vai ser a Bíblia onde as pessoas vão ler. O que você fala, como você anda, o que você veste. Eu vou ser mais detalhista aqui, amado. Vou pegar bem pesado agora mesmo. Eita, aperta. Estou brincando. Se tua roupa está passada, se teu sapato está limpo. Sabe, amados? Assim na terra, como é onde? No céu tem bagunça? Então a gente tem que ser organizado também, né, amados? Tem que ser revelador de Cristo, amados. Tem que ser excelente, assim como é no céu. Se a gente está aqui para representar e revelar um Deus de excelência, um Jesus de excelência, temos que ser excelentes, amado. Ele não fala tudo que eu quero, eu não faço tudo que eu quero, eu nem como tudo que eu quero, porque meu corpo nem pertence mais a mim, eu não sou lata de lixo, amados. Dá um amém aí, por favor. Cadê as Nutris? As Nutris vêm no turno da noite. Tem duas nutricionistas aqui. Ela ia dizer, amém, é isso mesmo, pastor. Aleluia. Continuando, amados. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda a parte, em nome de Jesus, aleluia. Em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra, como Itajaí. Amados, vocês serão testemunhas de Cristo, onde vocês chegarem, vocês vão revelar esse Deus maravilhoso. Mas olha só, o que vai acontecer através de você para que isso ocorra? Diga, tem poder liberado para cumprir a missão. Eu estava outro dia lá em Navegantes, eu estava orando na Adonep. Eu já falei esse testemunho aqui, mas eu gosto de falar de novo. Vamos embora. A gente estava lá, fomos convidados para estar trazer uma mensagem para um grupo de empresários, né? A Adonep, Associação de Homens de Negócios do Evangelho Pleno. Então tinha lá empresários, autoridades, né? O prefeito da cidade estava lá, enfim, estava um grupo lá. Quem estava comigo foi minha esposa, o pastor Gil, acho que o Flávio também estava lá, não sei se tinha mais gente aqui. E a gente estava lá e eu comecei a trazer uma mensagem simples como essa, a gente está falando aqui agora. E ali tinha muitas pessoas que não eram cristãs, eles não conheciam Jesus, ou só de ouvir falar, porque a gente sabe que tem muita, né? Jesus, no para-brisa do caminhão, né? No para-choque, no para-lama, mas às vezes as pessoas não têm vida, não têm entendimento, conhecimento vivido com Jesus, né? E eu comecei brincando, dizendo, gente, eu sou brincalhão, sou recifense, amém? Morenense, Recife ali, né? Pertinho, então estou sempre brincando, tá? Mas fica tranquilo, o Espírito Santo ele está atuando, amém? E ali eu brinquei, eu disse, gente, eu nunca matei, nunca roubei, nunca me prostituí, nunca fui gogoboy. O pessoal começou a rir lá para todo mundo. Eu disse, quem já viu milagre aqui? O pessoal, gente, endoidou. Na hora ele está dizendo que nunca matou, nunca roubou, e agora está falando de milagre. Eu disse, o Espírito Santo ele está aqui, quer curar pessoas aqui em nosso meio. Quem está precisando de cura aqui? O pessoal ficou parado. Aí eu vi um senhor lá atrás, que estava com 2 aparelhos auditivos. O senhor, por favor, o senhor pode vir aqui à frente? Posso, por quê? O que é que aconteceu com o senhor? Aí ele sofreu um acidente, há 20 anos, estou sem audição parcial, eu escuto 20% de audição. Eu disse, você crê que Deus é poderoso? Ele fez, Deus é poderoso. Eu disse, que bom, isso é fé. Eu vou dizer para o senhor que o poder de Deus está disponível hoje aqui para curar. No nome de Jesus, na pessoa do Espírito Santo. O senhor acredita que Deus é poderoso para isso? Quem crê aqui? A pessoa ficou assim, calado, igual vocês. Eu disse, mas para você saber. Falou, não, o pastor estava lá, ele disse amém também. Mas entenda, gente, o intuito era alcançar as pessoas que estavam lá. Eu disse, quem quer ser usado aqui pelo Espírito Santo? Para você entender que não tem nada a ver, amados,
com a figura do pregador, que muitos pregadores estão puxando para si agora, né? Me chame para orar, a hora que for, madrugada, 3 horas da manhã, eis que eu te digo, eu sou um ungidão. Não, amados, não existe ungidão e ungidona. Todos vocês agora, quando nascem de novo, são sacerdócio real. Povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa. Cada um de vocês, amado, quando nasce de novo, tem que entender essa condição. O véu que separava foi rasgado, como foi cantado aqui agora. Acabou o exclusivismo, mediatismo, acabou. Não precisa mais se confessar, procurar alguém para acessar a Deus, não. O sacerdote, que antigamente, na antiga aliança, fazia mediação, acabou, amado, é você e Deus agora. Obrigado, Jesus. Aleluia. Deixa eu ficar bonitinho para tirar minha foto de perfil assim, tá bom? Tô brincando. Volta para cá. Então, mas aí eu disse, você quer voltar a ouvir agora? Ele, sim. Se você tirar os aparelhos, ele disse, eu não vou escutar nada, né? Podemos te examinar, as pessoas precisam saber. Alguém aqui conhece ele? Aí ele disse, não, eu fui convidado e a pessoa que me convidou não veio. Só o convidado veio sozinho pro negócio. Acontece às vezes, né? Aí ele estava lá, que bom, nem o cara estava lá organizando, o presidente conhecia ele. E ali ele estava lá, eu disse, tira os aparelhos, aí o presidente disse, eu posso. Aí, vem cá, ser usado, homem de Deus. Aí tira os aparelhos, pergunta as coisas a ele aí. E ele falando atrás dele, perguntou o nome dele, onde é que ele veio, alguma coisa assim. E ele, aqui ó, cara de paisagem, sem entender nada, escutar nada, né? Vocês estão percebendo? Aí ele, agora vocês vão ver o que vai acontecer. Coloca o dedo no ouvido dele e fala aquilo que você quer ver e assina, no nome de Jesus. O Espírito Santo está aqui e vai atuar. E ele colocou os dedos no ouvido dele. E ele falou, em nome de Jesus, ouvidos, abre-te agora. Foi quase efatá, né? Quando Jesus já fez, efatá. Abre-te agora, em nome de Jesus. Quando ele tirou o dedo, amado, parecia que, quando tirou o dedo, ele fez assim, ó. Eu estou ouvindo. Amados, foi uma comoção geral. E olha só que coisa linda. O Espírito Santo começou a curar pessoas no meio, sem precisar orar e impor as mãos. Existe poder liberado para você cumprir a missão de Deus. A missão que Jesus te comissionou como os novos discípulos. Existe poder e não está baseada na tua força, no teu braço. É só você se deixar ser o canal. A mangueira que carrega a água da ponta a outra. O fio que leva energia da ponta a outra. Não interessa o entendimento que você tem. O vaso, a vasilha, o vasilhame, né? Você vai ser o condutor do poder de Deus na terra para que Ele seja glorificado. Aleluia. Obrigado, Jesus, por isso. Esse é o entendimento de missão. Atos 1:8, é isso tudo que eu falei aqui agora. Eu amo essa passagem. Assim vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Agora é o batismo com o Espírito Santo, é o revestimento de poder para você revelá-lo. O tema, né, da nossa igreja é exatamente esse, amados. Vocês estão chegando agora. Verbo da vida Itajaí. Essa é a visão local. Tá bom? Revelando Cristo. Amando, perdoando aqueles que não merecem ser perdoados, nem aqueles que merecem ser amados, porque amor incondicional não é baseado em condição, nem merecimento. Eu amo você, amados, porque eu preciso disso. Entenda o que eu estou falando? Não está baseado no merecimento do próximo, não. Eu preciso amar você, amados. Eu preciso disso. Eu sou abençoado quando eu estou amando alguém que nem merece. Às vezes parece que eu gosto de ser perseguido, porque quando você não está sendo perseguido, amados, você está no fluxo errado do mundo. Mas quando as perseguições começam a levantar a sua vida, você diz, graças a Deus, estava na hora. Obrigado, Jesus, porque no mundo tereis aflições, serei perseguido por causa do meu nome. Amado, se nada estiver dando errado na tua vida, muda a rota. Vai contra o fluxo. Pega a teoria do avião. O avião só sobe em vento contrário. O vento no mesmo caminho não vai para canto nenhum. Ele tem que ter aerodinâmica para subir. Amém? Serão minhas testemunhas. O 9 diz, depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Então, a gente viu aqui agora 3 versículos que falam sobre a base da missão. Né? Toda autoridade é de Jesus, assim no céu como na terra, ou assim na terra como já é no céu. Quando você entende agora que você é a testemunha viva de Jesus, onde você chega com as suas palavras, com as suas atitudes, com as suas ações. Amados, comece a perguntar o que Jesus faria em meu lugar aqui agora. É um bom começo. Pastor, estou querendo tomar uma decisão. O que Jesus faria no seu lugar, naquela situação?
É um bom começo. Então, a missão ela não é ideia de homens, e sim do nosso Senhor Jesus. Ela é uma ordem direta. Propósito da missão. A Bíblia fala sobre isso também. Romanos 10, 13, por favor. Romanos 10, 13. Primeira coisa, amados. Romanos 10, 13 fala sobre nós levarmos luz, salvação, esperança, sermos salvos na terra. Olha o que ele fala aqui, ó. Pois todo aquele, Romanos 10, 13, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor, diga, será salvo. O 14 diz, mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? Como? E como crerão se jamais tiverem ouvido ao seu respeito? E como ouvirão a respeito se ninguém lhe falar? Olha o 15. E como alguém falará se não for o quê? Enviado. Amados, nós precisamos ter essa consciência para enviar pessoas também. Está aí um dos outros tópicos. Não só você ir, mas existem aqueles que vão. Mas existem aqueles que não vão. Existem aqueles que vão, diga, enviar. Amados, eu não sei se você foi chamado para ir ou para enviar pessoas. Mas tudo isso é missão também. Aleluia. Continuando aqui. Por isso as Escrituras dizem como são belos os pés dos mensageiros que trazem boas novas. Está em Isaías 52, né? Mateus 25, 35, por favor. Mateus 25, 35. Além do propósito da missão, a gente leu aqui agora, que é levar a salvação, luz e esperança, enviando pessoas. Aqui fala em Mateus 25, 35. Peguei só esse versículo aqui para a gente entender como demonstrar o amor de forma prática. Pois tive fome e vocês me deram? Tive sede e vocês me deram? Era estrangeiro, me convidaram? Hospedaram, né? E o 36. Estava nu e me? Estava doente e? Estava preso e? Olha só, amados. Como demonstrar o amor? Como é que eu demonstro amor, pastor? Vai lá em Mateus 25, 35. E Jesus ele continua dizendo aqui nessa parábola. Quando vocês fizeram a cada um dos meus pequeninos, fizeram a mim. Lembra que quando Paulo estava perseguindo a igreja, Jesus apareceu a ele numa luz e falou para ele o quê? Porque você me persegue. Ele estava perseguindo as pessoas. Amados, você é parte, integrante, membro de um corpo. Aleluia. Assim como a mão, eu não posso arrancar minha mão e dizer, olha ali, Renan. Não, mas se eu fizer assim, talvez a minha esposa conheça minha mão. Se eu estiver ali atrás da porta e der um tchauzinho, ela vai dizer, Renan, meu amor, a pupila dos meus olhos. Exagerei um pouquinho. Mas talvez pela mão ela me conheça, amados, né? Ela diga, é o meu marido, né? Mas quem sabe que só a minha mão não sou eu, mas ela faz parte do meu corpo. Amados, você está inserido no corpo de Cristo, você é membro do corpo de Cristo. Você tem que ser parecido, tem que identificar o Jesus, amado, o cabeça do corpo. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá, amados. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado pelas inspirações. Até nas brincadeiras. Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Estou encerrando. Prepara o Ministério de Música, prepara a esposa para acabar. Domingo de manhã é mais curto. Gostaria de estender mais, mas temos um compromisso assumido antes. Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, diz o seguinte. Depois disso, olha só, amados. Um dos propósitos também de nós entendermos o que é missão. Nós vimos que existe o enviar, né? Vocês precisam ser enviados para ser luz. Como crerão? Como ouvirão se não há quem foi enviado? Existe o ID, amém? Existe a revelação da demonstração de vestir, dar comida, dar água para beber, visitar na prisão. Mas olha aqui agora, um dos outros propósitos aqui, ó, final de tudo. E depois, quem está hoje na condução da música? Helena? Canta de novo aquela música que você fala no final. Quando chegar no fim, quando tudo acabar, sabe? Eu não vejo a hora disso acontecer, amados. Eu não vejo a hora disso acontecer, amados. Quando tudo tiver terminado, quando tudo tiver acabado. É por isso que eu fico assim, amados. Tudo choroso. Amados, eu estou mirando lá, amados. O meu alvo é Cristo. Estamos correndo uma carreira, amado, proposta por Cristo.
Tudo que acontece aqui nessa terra é passageiro. O nosso corpo, a nossa casa terrestre, amados, ela não se converte não. Se ela tiver defeituosa hoje, pelo poder de Deus ela pode ser consertada. Mas entenda, você em sua essência, você é um espírito, você é perfeito por dentro. Você vai ser assim como ele é, receberá um corpo semelhante ao dele. Amado, entenda o que eu estou falando, né? Esse rapaz precisou ser curado da audição para que as pessoas se conhecessem, acreditassem em Deus. Isso necessariamente, entenda o que eu vou falar agora, pelo amor de Deus, não altere em nada a Deus. Ele é poderoso. Lá não tem enfermidade, lá não tem falta, lá não tem escassez. Mas olha só onde a gente vai chegar com esse entendimento de missão que eu falei aqui agora. Tanto o id, como o enviando, como contribuindo para manter os que estão indo com nossos recursos. Amém? Afinal de contas, eles têm carne e sangue, né? Eles têm que comer, morar. Eles não estão lá embaixo de uma árvore não, tá, amados? Né? Embaixo de uma árvore lá, sendo alimentado por corvos, né? Eita glória. Não, amados. Nós cremos que missionário bom é missionário vivo, tá bom? Eles têm que estar bem alimentados, têm que estar cuidados para poder ter saúde e pregar a palavra. Tem um ditado no mundo que diz: foi dado um cavalo e uma mensagem. O cavalo não foi cuidado, adoeceu, morreu e a mensagem não foi entregue. O que é um cavalo? É o indivíduo que não se cuidou direito, o mensageiro morreu. É o cavalo da história. Mas temos que cuidar de pessoas, tá bom? É quem vai levar a mensagem. Amém? Continuando aqui, Apocalipse 7, 9, diz o seguinte, ó. Depois disso, aleluia. Depois disso, vi uma imensa multidão. Feche os olhos, comece a imaginar, por favor. Eu nem trouxe essa imagem hoje, nem planejei nada com ninguém. Da outra vez eu peguei o pessoal desprevenido, não foi? Mas tenta imaginar aí. Depois disso eu vi, isso foi uma imagem que João teve, tá? Um vislumbre, né? Pelo Espírito. Depois disso vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro. Uau! Uma grande multidão, amados. É para isso que a gente prega, amados. Para que mais pessoas tenham acesso a essa salvação. Usavam vestes brancas e seguravam ramos de palmeiras. E gritavam com grande estrondo: a salvação vem do nosso Deus que está sentado no trono e do Cordeiro. Senhor, obrigado, Pai. Existem povos, amados, não alcançados, que nunca ouviram falar de Jesus. A igreja precisa vencer a indiferença, o comodismo e olhar para além das próprias paredes. Missão exige renúncia, oração, envio e sustento. É assim, amados, que faz missão. É indo, é orando, é contribuindo. Se você não for chamado para ir, amados, você precisa orar. Você precisa fazer alguma coisa. Sustentar o irmão que está lá fora em oração. Pedindo a Deus, dando livramento. Sabe, amados? Existe um poder na oração. Se a gente soubesse exatamente o poder que há na oração, amados. Obrigado, Jesus. A responsabilidade de todos os cristãos é ir, alguns vão pessoalmente, orar, sustentação espiritual através de oração, contribuir, sustentação financeira e material, e mobilizar, incentivar, irmão, botar em movimento. A missão, eu falo sempre aqui, amados, não é um departamento exclusivo. Nós não temos departamento de missões aqui, amados, porque é uma missão de todo cristão. Nós tivemos contato com um pastor que ele começou a fazer algo num lugar impossível, no meio do sertão. Depois você pesquisa aí, Igreja Verbo da Vida Petrolina, no coração do sertão, onde tudo é seco, onde tinha a probabilidade de nada dar certo. Chegou um casal lá e disse: não, a palavra de Deus é poderosa para mudar o quadro aqui. Primeira coisa, que ninguém parava na cidade. A esposa do pastor começou a orar dizendo: a partir de hoje acabou esse negócio de ser uma cidade de passagem. As pessoas vêm para procurar, né, qualidade e melhoria de vida, mas não fica, vai embora. A partir de hoje o povo vai vir para cá para ficar, para desenvolver esse lugar, para esse lugar crescer e prosperar. Eles começaram a pregar a mensagem.
amados, eles começaram a alcançar vidas que não estavam alinhadas com Jesus. Começaram a alcançar pessoas. De repente essas pessoas começaram a alcançar outras pessoas, famílias inteiras consertadas. Sabe, amados? Filhos que estavam desobedientes, drogas. Amados, só quem sabe é quem passa por isso. Só quem sabe é quem passa por isso. Famílias restauradas, casamentos restaurados, vícios sendo quebrados na vida das pessoas. Tudo isso por conta do poder da palavra de Deus, da missão, do evangelho, do ID. De repente ele saiu de 300 pessoas que estava crendo, e hoje ele tem 5.000 pessoas crendo. Agora imagina um poder que é 5.000 pessoas dentro da cidade. Claro que existem outras igrejas, mas eu estou falando desse grupo agora, crendo. O estrago que pode fazer ainda maior. Porque nós somos levantados para destruir as obras do diabo. Imagina um exército forte destruindo as obras do diabo. Se não tem muito mais força. Amém? É para isso, amado, que a gente tem que entender o que é missão. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Cada cristão deve se perguntar, né? Qual é a minha missão, Senhor? A igreja que não faz missão já perdeu a missão. A igreja que não faz missões, ela já perdeu a missão dela. Você pode ficar de pé, por favor? Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse entendimento sobre esse assunto maravilhoso que é o eixo, que é uma das colunas mestres do ministério da tua igreja na terra, o corpo de Cristo, eclésia, chamados para fora, assembleia. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que vão. Muito obrigado pelo encorajamento daqueles que foram chamados, Pai, para fazer missão. Muito obrigado, Pai, por cada um dos que estão aqui entendendo qual é a sua função no corpo de Cristo. Aqueles que foram chamados para ir, Pai. Eu quero orar pelo teu encorajamento, Senhor, para que essas pessoas possam serem fortalecidas no teu poder, Espírito Santo, para que eles possam revelar o reino de Deus, onde chegarem, propagando o evangelho. Aqueles que foram chamados para orar, interceder, sustentar pessoas no campo missionário em oração, não tendo preguiça de orar, se levantando para orar, intercedendo por nossos irmãos que estão lá fora, arriscando suas vidas, suas cabeças, suas famílias. Sim, por amor, aqueles que nem querem ser amados e muitas vezes nem merecem ser amados. Obrigado, Pai, por aqueles que foram levantados para mobilizar, impulsionar também, instigando outras pessoas a estarem em movimento, porque a igreja parada é feito água parada da dengue, não serve para nada, tem que estar em movimento. Obrigado, Pai, muito obrigado, Senhor, pelos aqueles que foram chamados para contribuir com generosidade, Pai. Obrigado pelos recursos dele sendo multiplicados e ele entendendo que ele foi chamado e enriquecidos para toda generosidade. A tua palavra diz que Deus enriquecerá para toda generosidade. Recebe, dá um aleluia agora também. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai. Por cada um entendendo, Pai, que existe pão para comer, existe pão para viver, existe pão para viver bem, mas existe semente para ser plantada. Aquele que dá a semente e aquele que dá o pão. Muito obrigado, Senhor. Em nome